Sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Nesse tutorial vou mostrar de forma bem simples como calcular a impedância de entrada de um pré-amplificador classe A e veja como essa impedância pode influir no ganho do amplificador. Vamos lá? O circuito é mostrado na figura. Dois amplificadores idênticos colocados em cascata, em série. Assim, o ganho de tensão total desse circuito vai ser o ganho do primeiro multiplicado pelo ganho do segundo amplificador. Olhando para o primeiro amplificador, o transistor é um BC549 de ganho beta igual a 300. A corrente de coletor em cada um dos transistores é de 2 mA. A tensão na resistência de emissor é 0,54 volts. Essa tensão sobre a resistência de 270 ohm é o que vai gerar a corrente de 2 mA. A tensão de base vai ser a tensão na resistência de emissor mais 0,7 volts da junção base-emissor do transistor. Isso dá 1,24 volts. A tensão de base gerada pelo divisor de tensão formado por R1 e R2. O segundo amplificador é igualzinho, idêntico. Os dois circuitos estão interligados por um capacitor de acoplamento. Então, vou analisar esse circuito e determinar o ganho, e mostrar como a impedância pode afetar o ganho total. Toda análise vai ser feita usando o modelo do transistor para pequenos sinais. Se você não conhece esse tópico, favor dar uma olhada nos tutoriais na descrição desse vídeo. O objetivo é determinar a tensão de saída VO, lá no coletor do segundo transistor. Para analisar o circuito, os transistores devem ser substituídos por seus equivalentes para pequenos sinais, onde a resistência de emissor já foi calculada para 2 mA. O seu valor é bem baixo, igual a 13 ohm, mas refletido na base, multiplicado pelo beta, dá 3,9 kΩ. Tudo inicia calculando a corrente de base. O circuito parece complexo, mas não é. Se você refletir a resistência de emissor, o velho truque de refletir a resistência de emissor, isso mesmo, esse truque também pode ser aplicado aqui em AC para pequenos sinais. A resistência refletida é a resistência de emissor multiplicada pelo beta, isso dá 81 kΩ. Agora é só calcular o divisor de tensão formado pelas resistências equivalentes da fonte de sinal. Nesse caso, o gerador de sinal 50 ohm e o paralelo das resistências de entrada, que é aproximadamente igual a 8 kΩ. Note que o paralelo é muito maior do que a resistência interna do gerador, então a tensão na base vai ser praticamente a tensão da fonte. Essa resistência em paralelo é chamada de impedância de entrada do circuito. Aqui a impedância é constituída só de resistências. A corrente de base pode ser calculada facilmente pela lei de Ohm. A tensão de base dividido pela resistência refletida. Como já era esperado, a corrente é muito pequena, 0,001227 mA. Essa corrente vai aparecer no coletor multiplicada pelo beta 300. E aí, fica grandona, fica igual a 0,368 mA. Aqui vou abrir um parêntese. Vou colocar o ganho de tensão para um único transistor. A tensão de saída desse circuito é muito fácil de calcular. É a corrente de coletor vezes a resistência de coletor do primeiro transistor, R3. Isso dá 0,99 volts, praticamente 1 volt. Essa é a tensão AC de saída desse primeiro amplificador. O ganho é simplesmente a tensão de saída, 1 volt, dividido pela tensão de entrada, 0,1 volts. Isso dá 10. O ganho desse estágio de amplificação é igual a 10. Uma forma simples de avaliar o ganho é dividir o valor da resistência de coletor pela resistência de emissor. Veja, também dá 10. Por que não falei isso antes? Não precisava ter calculado tudo isso, professor Bairros. Calma, não criamos cânico. Tudo tem começo, meio e fim. Veja agora o fim dessa história. Veja que a corrente de coletor do transistor 1 vai se dividir. Parte vai para a resistência de coletor, mas parte vai para a resistência de entrada do transistor 2, o paralelo de R5, R6 e R8 refletido. Como os circuitos são iguais, então é a mesma resistência do circuito 1, a mesma impedância de entrada do circuito 1. Agora a fonte de corrente vai enxergar o paralelo da resistência de coletor com a resistência de entrada do segundo circuito. Isso dá 2 kΩ.
Veja como baixou a resistência vista pela fonte de corrente. Essa é a impedância de saída do transistor 1. Tem que levar em conta a impedância de entrada do circuito seguinte, o circuito 2. Agora a tensão de saída diminuiu, ficou 0,74 volts. E essa é a tensão de saída real desse circuito. É o produto da corrente de saída pela impedância de saída. O ganho do circuito também caiu. Agora é igual a 7,4 e não 10 como antes. Tudo devido à influência da impedância de entrada. Uma má influência, diga-se de passagem. Agora vou calcular a tensão de saída final. Tudo começa calculando a corrente de base. Tendo a tensão de base 0,74 volts, fica tudo muito mais fácil. Lei de Ohm simples. A corrente de base é a tensão VO1 dividido pela resistência de emissor do transistor refletida. Isso é R8 refletido. Isso dá uma corrente de 0,009 mA, uma corrente bem baixinha. Agora vou calcular a corrente de coletor. Muito fácil. Você já está careca de saber. É só multiplicar a corrente de base pelo beta 300. Isso dá uma corrente de coletor de 2,7 mA. A tensão de saída é igual à corrente de coletor multiplicado pela resistência de coletor do transistor 2. Isso dá 7,4 volts. O ganho de tensão total é igual a 7,4 dividido por 0,1 volt da tensão injetada pelo gerador. Isso dá 74. Um ganho menor do que o esperado, que era de 100. Ganho 10 do primeiro amplificador multiplicado pelo ganho 10 do segundo amplificador. Os dois são iguais, mas a impedância de entrada do segundo circuito alterou a impedância de saída do primeiro circuito e pronto! O ganho caiu. Você viu nesse tutorial como a má influência da impedância de entrada de um amplificador altera a impedância de saída do outro amplificador. O ganho cai. Como corrigir isso? Como levantar o pobre do ganho? Aumentando a impedância de entrada. Mas esse é assunto para o próximo tutorial, com a montagem e tudo mais. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!